Polícia prende hacker suspeito por ataque bilionário contra sistema do Pix. Você vai ver também. Rússia executa maior bombardeio em 3 anos de guerra com a Ucrânia. Moraes suspende decretos de Lula e decisão do Congresso sobre IOF. E ainda, brasileiros entram em campo hoje na Copa do Mundo de Clubes. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit edição manhã. A partir de agora você fica informado com as principais notícias dessa sexta-feira. E olha só, a Polícia Civil prendeu em São Paulo o suspeito de ataque hacker, que desviou milhões de reais do sistema que liga bancos ao Pix. Segundo os investigadores, o envolvido é um funcionário de uma empresa ligada aos sistemas e teria dado aos hackers a senha ao sistema sigiloso. Vamos ver. O Departamento Estadual de Investigações Criminais informou que o homem preso trabalhava na empresa de tecnologia C&M Software e é suspeito de ter dado o acesso pela máquina dele ao sistema sigiloso para os hackers que efetuaram o ataque. Ele foi preso no bairro de City Jaraguá, na zona norte de São Paulo. De acordo com a polícia, o homem confirmou informalmente que entregou a sua senha a outras pessoas e as ajudou a ingressarem no sistema e realizarem as transferências via Pix. Uma conta com 220 milhões de reais usada para receber o dinheiro desviado já foi bloqueada. A investigação apura o envolvimento de outras pessoas. A C&M reportou às autoridades o ataque por meio de credenciais como senhas de seus clientes para tentar acessar seus sistemas e serviços de forma fraudulenta. Isso permitiu o acesso indevido a informações e contas de reserva de pelo menos 6 instituições financeiras. O Banco Central ainda não informou o nome de todas as instituições afetadas. Também não há confirmação oficial sobre os valores envolvidos no ataque, mas a quantia pode chegar a 800 milhões de reais. A ligação entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin não pôs fim à guerra na Ucrânia e parece ter aumentado as tensões. Nessa sexta-feira, mais de 20 pessoas ficaram feridas no país no maior bombardeio russo desde a invasão ordenada por Putin há mais de 3 anos. A Rússia efetuou nesta sexta-feira o maior bombardeio contra a Ucrânia desde o início da guerra. O anúncio foi feito por autoridades ucranianas depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que uma conversa telefônica com o homólogo russo Vladimir Putin na véspera terminou sem avanços. O Kremlin afirmou que a conversa durou quase 1 hora e que Putin insistiu que a Rússia não vai abrir mão dos seus objetivos na Ucrânia. Os correspondentes da agência France Presse em Kiev relataram o som de drones se aproximando da capital ucraniana e os barulhos das explosões quando os dispositivos foram repelidos pelos sistemas de defesa antiaérea. Um porta-voz militar da Força Aérea Ucraniana afirmou que este bombardeio foi o maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da guerra em 2022. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que o alerta antiaéreo começou a ser acionado em todo o país quando a ligação entre Trump e Putin foi anunciada. Zelensky informou que várias pessoas ficaram feridas na série de bombardeios. A Força Aérea anunciou que a Rússia lançou 539 drones e 11 mísseis. Do total, 268 drones e 2 mísseis foram abatidos. A intensificação dos ataques gera preocupação depois que o governo dos Estados Unidos anunciou esta semana que vai suspender o envio de algumas armas para a Ucrânia, um apoio crucial para repelir os bombardeios. E um cessar-fogo entre os dois países parece não ter previsão ainda. O professor e doutor em Relações Internacionais Vladimir Feijó comentou a respeito. Vamos ouvi-lo. O mês de julho tem poucos dias, mas muitas coisas têm acontecido nesses dias entre Rússia e Ucrânia. E, lógico, o cenário internacional. Ontem, dia 3, Donald Trump tentou, através de um telefonema com o Vladimir Putin, abrir uma chance de negociação diplomática
para o fim do conflito e, pelas notas diplomáticas tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, o resultado foi infrutífero. Apesar de amigável a conversa, o Vladimir Putin teria dito que não abre mão dos seus objetivos e isso é uma negativa para o processo diplomático, já que dentre esses objetivos existem coisas que a Ucrânia não está disposta a ceder, nem o seu território, nem o seu status de neutralidade, insiste o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, inclusive do direito de ingressar na OTAN e na União Europeia, algo que a Rússia tem insistido que deve ser impossível no futuro, posto inclusive no papel. Bem, no campo de batalha, apesar da Ucrânia ter demonstrado capacidade ofensiva, ou seja, de atacar e eliminar lideranças russas, um vice-almirante e um membro do exército de alta patente morreram em conflitos recentes, como também de lançar mísseis e atingir alvos, sejam na região ucraniana ocupada pela Rússia ou dentro do território russo. Porém, a maior notícia, ou maior volume de notícias, é que a Rússia chegou a um estágio de contínua incorporação de reservistas e de produção industrial de armamentos em larga escala, que tem permitido ela promover o que alguns analistas europeus já estão chamando de a lava russa. Apesar de lenta, contínua e gradualmente, a Rússia segue avançando, incorporando quilômetros quadrados do território ucraniano, mas também, dia depois de dia, aumentando a quantidade de cidades e números de drones e mísseis que têm sido lançados às cidades ucranianas. Histórico dos 2 últimos anos de ataque a instalações energéticas já existiam, elas seguem, mas agora cada vez mais frequente. A gente vê parque industrial, sistemas de defesas também sendo eliminados, isso sistemas de defesa aérea, mas também batalhões de treinamento de soldados, locais onde se armazenam equipamentos e munições e também instalações ferroviárias, todas com o objetivo de reduzir a chance da Ucrânia seguir se defendendo. Portanto, ao que tudo indica, não existe muito caminho para a resolução diplomática no momento e uma convicção da Rússia, que apesar de lentamente, irá resolver essa disputa militarmente. E olha só, a cerimônia de despedida da publicitária Juliana Marins no cemitério e crematório Parque da Colina, em Niterói, fica aberta ao público até o meio-dia. Depois será restrita a amigos e familiares até às 3 da tarde dessa sexta-feira. A brasileira morreu após cair de um penhasco na Indonésia no último dia 23. Juliana caiu em um penhasco em 21 de junho durante uma trilha de vulcão, no Monte Rinjani, na Indonésia. O caso ganhou repercussão ao viralizar nas redes sociais e mobilizou o Itamaraty. 4 dias depois, Juliana foi encontrada já sem vida, segundo o laudo de uma autópsia preliminar, feita no país asiático. A morte foi causada por fraturas múltiplas, lesões em órgãos internos e hemorragia. O óbito teria ocorrido cerca de 20 minutos após a queda, mas não foi especificado o momento exato. O corpo chegou ao Brasil na última terça-feira e, a pedido da família, passou por uma nova necropsia no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. O exame foi realizado por peritos da Polícia Civil e acompanhado por outro da Polícia Federal, além de um assistente técnico contratado pela família. O resultado deve ser divulgado em até 7 dias. E o Congresso dos Estados Unidos aprovou um megaprojeto de lei orçamentária do governo do presidente Donald Trump. Ele foi aprovado por uma estreita margem na votação final, por 218 votos contra 214. O presidente americano Donald Trump obteve uma grande vitória política nesta quinta-feira com a aprovação pelo Congresso de seu megaprojeto de lei orçamentária, que consolida sua agenda radical para o segundo mandato e aumenta os fundos para sua campanha anti-imigração. O projeto de lei pôs em destaque o controle do presidente sobre o Partido Republicano, que esteve dividido sobre um texto que aumentará enormemente a dívida nacional e cortará o apoio do governo à saúde e assistência social. O megaprojeto de lei orçamentária foi aprovado por estreita margem na votação final na Câmara por 218 votos, contra 214.
A Casa Branca informou que Trump irá promulgá-lo nesta sexta-feira, 4 de julho, feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos. O momento da votação foi atrasado quando o líder da minoria democrata, Hakeem Jeffries, criticou o texto por quase 9 horas para retardar os procedimentos. Com a aprovação, Trump obteve uma nova vitória que consolida sua visão da política americana, depois das decisões a seu favor da Suprema Corte de Justiça e dos ataques dos Estados Unidos, que levaram a uma trégua no conflito entre Israel e Irã. Seu extenso projeto de lei já tinha sido aprovado no Senado na terça-feira e precisou voltar à Câmara Baixa para uma ratificação das alterações feitas pelos senadores. O pacote cumpre muitas das promessas de campanha de Trump, como um aumento nos gastos militares, o financiamento de uma campanha de deportação em massa de imigrantes e destina 4,5 trilhões de dólares para estender seus cortes tributários do primeiro mandato. A atuação das forças de segurança na 17ª reunião de cúpula do BRICS, que vai acontecer no Rio de Janeiro entre os dias 6 e 7 de julho, será semelhante à executada na cúpula do G20, sediada pela capital fluminense em novembro do ano passado. A atuação das forças de segurança na reunião de cúpula do BRICS, que acontecerá no Rio de Janeiro entre 6 e 7 de julho, será semelhante à executada na cúpula do G20, sediada pela capital fluminense em novembro do ano passado. O contingente que será empregado é formado pela Marinha, o Exército e a Força Aérea Brasileira, que atuarão de forma integrada com diversas agências e órgãos de segurança pública. As Forças Armadas e os demais órgãos de segurança pública atuarão para garantir a segurança nas vias, locais de hospedagem e no evento, que será realizado no Museu de Arte Moderna. Além disso, atuarão na proteção de infraestruturas críticas, na segurança cibernética e na defesa química, biológica, radiológica e nuclear. A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira uma operação de varredura antibomba em hotéis localizados na zona sul do Rio de Janeiro. A ação teve como objetivo identificar e neutralizar possíveis ameaças à segurança dos chefes de Estado que participarão da cúpula do BRICS. Na última terça, tiveram início as operações do Centro de Cooperação Policial Internacional no Rio de Janeiro para a cúpula, com ações de segurança que ocorrem até o início da próxima semana. Coordenado pela Polícia Federal e sediado na Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, o centro conta com oficiais de vários países. A iniciativa também tem a participação de integrantes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O principal objetivo do Centro de Cooperação Policial Internacional é garantir a segurança dos chefes de Estado e demais participantes do encontro. E você vai ver a seguir. Fim de semana deve começar gelado em 6 capitais brasileiras. E agora na sua tela, imagens ao vivo de Patos de Minas, em Minas Gerais. 21 graus por lá e o céu com sol entre nuvens. Nós voltamos já. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu hoje os decretos que tratam sobre o Imposto sobre Operações Financeiras e também a decisão do Congresso sobre o IOF. Ele ainda determinou uma audiência de conciliação entre governo e Congresso para tratar do tema. Moraes, que é relator das ações do IOF no Supremo Tribunal Federal, decidiu que ficam sem validade os efeitos de todos os decretos que tratam sobre o imposto e também as decisões do Congresso, que derrubaram a medida presidencial. O ministro a realização de uma audiência de conciliação entre governo e Congresso sobre o tema. A audiência de conciliação foi marcada para o dia 15 de julho, no plenário de audiências da Corte em Brasília. Na decisão, Moraes determinou ainda o prazo de 5 dias para que o Executivo e o Legislativo prestem esclarecimentos sobre o que os levou a tomar as decisões do governo de aumentar as alíquotas do imposto e do Congresso, por sua vez, de suspender os efeitos desses decretos presidenciais. Se, por um lado, o Planalto defende que se trata de uma questão de justiça tributária, ao aumentar a taxação dos ricos em benefício da parcela de baixa renda,
o Legislativo argumenta que não tolera mais aumento de impostos. A equipe econômica do governo, liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou no fim de maio um decreto presidencial que elevou o IOF incidente sobre operações de crédito, principalmente para empresas. Mas, na semana passada, o Legislativo aprovou a derrubada de decretos do presidente Lula. Com a decisão, o Congresso impôs uma perda de arrecadação aos cofres públicos de cerca de 12 bilhões de reais somente neste ano. E olha só, as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar determinam que os planos de saúde agora devem informar por escrito o motivo de negativas de cobertura. Outras medidas estabelecidas tentam garantir mais transparência no relacionamento com o consumidor. Os planos de saúde são obrigados a informar ao cliente por escrito e de forma clara os motivos de qualquer negativa de cobertura de procedimentos, mesmo sem solicitação do beneficiário. Essa é uma das medidas que entrou em vigor na terça-feira e integra um conjunto de novas normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da resolução normativa. De acordo com a ANS, toda negativa deve ser disponibilizada em formato acessível, com possibilidade de impressão, e o beneficiário deve ser informado sobre onde encontrar essa explicação. O objetivo é evitar respostas genéricas e assegurar o direito à informação clara e completa. Além da obrigatoriedade de justificativas formais, as novas regras prevêem atendimento digital, 24 horas e mais transparência no relacionamento com o consumidor. O atendimento presencial e por telefone continua obrigatório. Os planos de saúde vão ter que cumprir prazos determinados para respostas conclusivas sobre as solicitações, sendo no caso de urgência e emergência, resposta imediata. Para procedimentos de alta complexidade ou internações eletivas, o prazo será de até 10 dias úteis. Já demandas não relacionadas à cobertura, como cancelamento, portabilidade ou reajuste, as operadoras vão ter até 7 dias úteis e demais solicitações de cobertura vão ter até 5 dias úteis para responder. Em caso de descumprimento das normas, o consumidor pode registrar reclamação no site da ANS. E o fim de semana ainda deve começar gelado em ao menos 6 capitais do país. No sul e no sudeste, o ar polar continua influenciando o clima. Vamos acompanhar a previsão. Depois de recordes de frio em algumas capitais no início da semana, as baixas temperaturas ainda dominam em boa parte do país. É o caso de pelo menos 6 capitais das regiões sul e sudeste que devem amanhecer com frio neste sábado e domingo. Para o fim de semana, a previsão é de mínimas ainda baixas em várias regiões, com destaque para as capitais do sul. Já em outras áreas, como o centro-oeste, as tardes tendem a ser mais quentes, mesmo com manhãs frias. Porto Alegre, por exemplo, deve começar o sábado com 7 graus e Curitiba pode marcar 8 graus no domingo. Já Florianópolis registra 10 graus de mínima nos 2 dias, com tardes mais amenas. No sudeste, em São Paulo, a mínima no sábado é de 8 graus, enquanto no Rio de Janeiro a temperatura varia de 13 e 24 graus no sábado, e Campo Grande, no centro-oeste, amanhece com 15 graus e tem máximas acima dos 25. Mas a tendência é que as condições mais rigorosas desse inverno se estendam até o início da próxima semana, quando o frio mais intenso já começa a dar um alívio. A partir de segunda e terça-feira, os termômetros iniciam uma recuperação gradual. Agora vamos falar de esportes. O Fluminense enfrenta o Al Hilal às 16 horas desta sexta-feira. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Vamos ver como chegam as equipes para essa partida. O Fluminense enfrenta nesta sexta-feira a equipe do Al Hilal da Arábia Saudita. O jogo será em Orlando, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Flusão está cheio de confiança após vencer a Inter de Milão da Itália. O time treinado pelo Renato Gaúcho está a 10 jogos sem perder. Porém, o tricolor das Laranjeiras vai a campo com um desfalque importante, o lateral René, que recebeu o segundo amarelo e está suspenso. O treinador vai precisar tomar a importante decisão de manter a formação com 3 zagueiros, que tem dado certo até o momento, ou voltar à escalação com 3 atacantes.
Além disso, o Flu precisa se preocupar com os jogadores pendurados, que são eles, John Arias, Martinelli e Germancano. Do outro lado, a equipe árabe deve manter a mesma escalação que venceu o poderoso Manchester City, com o volante Rubem Neves e o lateral esquerdo Renan Lodge improvisados na defesa. A novidade do Al Hilal está no banco. O atacante marroquino Handallah foi o terceiro colocado da artilharia da última Liga Saudita e foi contratado na última quarta-feira e já se juntou ao elenco. O vencedor desse confronto avança para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes e enfrenta o Chelsea ou o Palmeiras. E o Palmeiras é outro brasileiro sobrevivente nas quartas de final da competição e entra em campo hoje às 22 horas no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Após 1.238 dias, o Palmeiras terá a chance de vingar a derrota para o Chelsea na final do Mundial de 2022. No último encontro entre as equipes, o time inglês levou a melhor sobre os brasileiros, por 2-1, com o gol da vitória saindo na reta final da prorrogação. Os Blues ficaram com o título. Romelu Lukaku e Kai Havertz marcaram para os europeus, enquanto Rafael Veiga marcou para o Verdão. Dessa vez, valendo a vaga na semifinal, quem avança enfrentará o vencedor do duelo entre Fluminense e Al Hilal, da Arábia Saudita. Os times entram em campo com 7 pendurados cada um. Everton, Giai, Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga, Felipe Anderson e Estevão estão com o amarelo pelo lado do time de Abel Ferreira. O técnico português não contará com os lesionados Murilo, além dos suspensos Piquerez e Gomes. Com isso, a tendência é que a linha defensiva seja complementada por Bruno Fux, Mikael e Vanderlan, que são as opções de substituições imediatas do desfalques. Do outro lado, o treinador Enzo Maresca tem James, Cucurella, Levin, Tosin, Palmer, Delap e Pedro Neto, sobre o risco de suspensão. Porém, conta com o retorno do atacante Nicolas Jackson. O único desfalque dos Blues é o volante equatoriano Moisés Caicedo, que está suspenso. Abalado com a morte de Diogo Jota, o artilheiro do Chelsea, Pedro Neto, pode ficar de fora da partida. Pedro Neto e Diogo Jota jogaram juntos no Wolverhampton e na seleção portuguesa. O jogador não treinou na quinta-feira e o técnico deixa a decisão sobre jogar ou não nas mãos do atleta. E no Redação Hit de hoje, vamos conhecer um local no interior de São Paulo, que fica a 1h30 da capital, São José dos Campos. Localizada no interior do estado de São Paulo, São José dos Campos é conhecida por seu forte desenvolvimento tecnológico e industrial, especialmente na área aeroespacial. A cidade abriga o Centro de Tecnologia Aeroespacial e a Embraer, sendo considerada um importante polo tecnológico do país. O município oferece boa qualidade de vida aos seus habitantes e é referência em turismo, com destaque para o clima agradável, ar puro e áreas verdes. E como de costume, vamos com uma câmera ao vivo de São José dos Campos. E olha só, São José dos Campos é conhecida como a cidade das engenhocas, devido à criação do motor a álcool e também da urna eletrônica no CTA. O motor a álcool foi testado em um Fusca 1300, um Gurgel Chavante e um Dodge Polara 1800. A cidade possui uma grande influência da cultura caipira, com manifestações como Moçambique, Congada, artesanato e grupos de violeiros. O município também conta com uma boa infraestrutura de serviços, incluindo shoppings, supermercados, avenidas largas e grande oferta de imóveis. Bom, e é com essas belas imagens que eu encerro o jornal de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima sexta-feira e até mais!